Oi pessoal, que bom ver vocês aqui novamente. Hoje falaremos sobre o petróleo. Existe um elemento que move o mundo, mas que a maioria das pessoas nunca realmente entende. Ele está presente em guerras, decisões políticas, crises econômicas e até no preço das coisas mais simples do seu dia a dia. Esse elemento é o petróleo. Mas o que quase ninguém percebe é que o petróleo não é apenas um recurso natural, ele é uma ferramenta de poder. Desde o início do século XX, quando grandes potências começaram a perceber o valor estratégico da energia, o mundo passou a girar em torno de algo muito mais complexo do que oferta e demanda. Países deixaram de disputar apenas território e passaram a disputar controle energético. Porque quem controla o petróleo não controla só combustível, controla economias inteiras. Durante décadas, uma estrutura silenciosa foi construída. Acordos internacionais, alianças estratégicas, decisões tomadas longe dos olhos do público. Tudo isso para determinar três coisas: quanto o petróleo será produzido, quanto será vendido e, principalmente, por quanto. Na teoria, o preço do petróleo deveria ser definido pelo mercado, mas na prática, ele é influenciado, às vezes manipulado. Grandes produtores têm o poder de reduzir ou aumentar a oferta global com simples decisões, e essas decisões criam um efeito dominó. Quando o petróleo sobe, o transporte encarece, os alimentos aumentam, a inflação dispara, e de repente, economias inteiras entram em crise. Mas tudo isso pode parecer apenas teoria, até você olhar para o que realmente aconteceu no mundo. No início dos anos 2000, o mundo assistiu à invasão do Iraque. Oficialmente, o motivo eram armas de destruição em massa. Mas essas armas nunca foram encontradas. O que o país tinha, no entanto, era uma das maiores reservas de petróleo do planeta. E isso levanta uma pergunta inevitável: foi realmente sobre segurança ou sobre controle energético? Anos depois, outro padrão começa a surgir. A Rússia, uma das maiores produtoras de energia do mundo, passa a usar o petróleo e o gás como ferramenta estratégica. Quando tensões aumentam com a Europa, o fornecimento é reduzido e o impacto é imediato. Preços disparam, economias sofrem, governos entram sob pressão. Não é necessário disparar um único tiro quando você controla a energia. Agora olhe para o Oriente Médio, uma das regiões mais instáveis do planeta, e ao mesmo tempo uma das mais ricas em petróleo. Países como a Arábia Saudita não apenas produzem petróleo, eles ajudam a definir o preço global. Decisões tomadas em reuniões fechadas podem alterar o valor do barril em questão de dias, e quando isso acontece, o mundo inteiro sente. Existe também uma organização que raramente aparece nas conversas do dia a dia, mas que exerce um poder gigantesco, a OPEP. Na teoria, ela existe para estabilizar o mercado. Na prática, ela coordena a oferta global de petróleo. Isso significa que um grupo relativamente pequeno de países pode influenciar diretamente a economia mundial. Mas talvez o ponto mais crítico de todos não esteja apenas no petróleo em si, e sim na forma como ele é negociado. Durante décadas, o petróleo foi vendido quase exclusivamente em dólar. Esse sistema ficou conhecido como petrodólar. Na prática, isso significa que países do mundo inteiro precisam manter reservas em dólar para comprar energia. E isso fortalece uma única economia acima de todas as outras. Mas essa estrutura começou a ser questionada. Nos bastidores, algumas nações começaram a testar alternativas. A China e a Rússia passaram a discutir negociações fora do dólar. Pode parecer apenas um detalhe técnico, mas isso tem o potencial de mudar completamente o equilíbrio global. Porque quando o sistema muda, o poder muda junto. E quando o poder muda, as tensões começam. Sanções econômicas, pressões políticas e, em alguns casos, conflitos. Muitos dos eventos que vemos hoje parecem ser ideológicos, mas quando analisados mais de perto, o petróleo quase sempre está presente, direta ou indiretamente, e então surge uma nova camada nesse jogo, a transição energética. O mundo fala cada vez mais sobre energia limpa, carros elétricos, sustentabilidade, mas existe uma questão que poucos fazem: se o petróleo perder sua importância, quem perde o poder? A resposta é simples e ao mesmo tempo desconfortável. Trilhões de dólares estão em jogo. Empresas gigantes, governos, investidores. Ninguém vai abrir mão desse controle facilmente. Então talvez o que estamos vendo não seja uma substituição, mas uma adaptação. Uma mudança gradual, controlada, onde o poder não desaparece, apenas muda de forma. E talvez essa seja a parte mais importante de entender. O petróleo nunca foi apenas sobre energia. Sempre foi sobre controle. Controle de mercados, controle de nações, controle do futuro. E se tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos, por que quase ninguém percebe? Ficamos por aqui e até a próxima.